Assista o jogo do seu time, sem travamentos, em Full HD. Todos os canais liberados. E mais, centenas de filmes disponíveis para você. Tudo isso a partir de R$2. Acesse agora mesmo nosso site tvvianet.net e solicite um teste grátis. Canal Sou Vitória, o maior canal do Vitória no YouTube. Chega comigo para a gente falar um pouquinho do Vitória. Vem, Jailton, porque o Rubro Negro está se preparando para o Campeonato Brasileiro para tentar sair da zona de rebaixamento. Um lance que ainda rende no Barradão. Vai ser difícil esquecer isso, não vou ser hipócrita de dizer que não. Lucas Fernandes foi o pivô do lance que originou o pênalti em favor do Inter. A virada do time gaúcho colocou Vitória na zona de rebaixamento. O rubro-negro caiu de produção na era Carpegiani. Já são 3 derrotas consecutivas, 8 gols sofridos. É difícil, né, quando você pega uma sequência de derrotas, porque acaba sendo cobrado ainda mais, acaba a confiança baixando um pouco, coisa que não pode acontecer, mas dentro disso a gente sabe também que não tem nada perdido ainda. Faltam 11 rodadas e a gente tem que, como eu falei, minimizar os erros daqui para frente o máximo possível, entrar o máximo possível de concentração das partidas. O próximo compromisso do Vitória é na sexta-feira contra o Santos, no Barradão. E o atacante Lucas Fernandes está receoso com a arbitragem da partida. Preocupa sim, mas a gente também vai tentar entrar no jogo para esquecer isso o mais rápido possível e fazer o nosso futebol. Acho que a arbitragem ela também tem que entrar para fazer isso melhor, que eu tenho certeza que eles entram para fazer isso. E espero que ele tenha uma partida muito boa e que possa conduzir a partida da melhor maneira. E esse lance ainda é tema, né? É assunto porque a gente até comentava aqui em off, foi um absurdo. Absurdo. Né? São 3 erros e um só, né? É um ponto, inclusive, né? Que é isso que eu estava falando, entrar com uma representação. Quer dizer, os juízes foram rebaixados como se a segunda divisão também não fosse nada. O cara é ruim, bota na segunda divisão. Né? Então, desprestigiando... Desqualifica a própria competição e os times que estão na Série B, né? Bota o cara lá. Então, esse lance aí tinha que ter uma representação, não é só a questão da arbitragem. É a questão de brigar no tribunal, ficar esse jogo subjúdice, porque esse lance foi um dos mais vergonhosos que eu já assisti em minha vida numa atuação do juiz. Claro que é diferente, né, Ju, em relação a uma expulsão, a um pênalti, né? Mas eu falo de competições. A Libertadores, o Dedé foi expulso lá contra o Boca e o cartão foi anulado. Reverteu. O Dedé vai poder jogar. E ele vai poder jogar. Já jogou, é verdade. Então, isso aí... Reverteu. Então, a situação para você começar a estudar, porque você pune uma própria competição que a entidade, CBF, é representação sobre a segunda... O problema é que, num caso desse, aí você vai fazer o quê? Mandar fazer o jogo de novo? Porque tinha que ter o árbitro de vídeo. Subjúdice, fazer alguma coisa, porque esse ponto pode botar o Vitória na segunda divisão. Claro. Mas aí, Eliseu, eu sou daquele quesito. O Vitória foi um dos clubes, a gente sabe, com todo respeito à Bahia e Vitória, são clubes pequenos para o Brasil. São medianos. São clubes medianos para o Brasil. Então, Vitória foi um dos clubes que votaram contra o VAR. E o Vitória deveria votar a favor do VAR. E o presidente deu até uma entrevista dizendo que não votou contra, votou contra os clubes pagarem. Esse lance, o Vitória seria beneficiado. Mas eu lhe pego, Ju, o valor do VAR é R$900 mil por ano. O valor do VAR para cada clube. E quanto vale esse ponto aí? O Vitória pagou R$900 mil de luva para Bol. É só você botar em 2 pesos, 2 medidas. Chega a dar uma dor no coração quando a gente ouve isso. Ele briga para que o Vitória não pague e paga R$900 mil para um jogador terceira, quarta qualidade, que hoje é encostado no elenco do Vitória. Então, é só usar um pouco mais de inteligência e times medianos tem que sim votar a favor do VAR. Eu tenho uma tese que eu defendo muito e há muito tempo. Seguinte, o cara está no futebol argentino, lá no Boca Juniors que ele estava, né? Sim. Se ele fosse bom, ele viria a vagar. Ele teria tantas barreiras para chegar em outro lugar, não é desmerecendo o nosso futebol. Teria o futebol do Rio de Janeiro, de São Paulo, o Palmeiras que contrata muito jogador da América do Sul, o Boca deixaria sair, o River Plate deixaria sair. É uma coisa tão lógica imaginar e pensar assim. E quando você fala em um ponto, Ju, as pessoas pensam e falam assim, um ponto às vezes não faz diferença e tal. Eu lembro para você, torcedor do Vitória... Um gol faz. Que é aquele gol do atacante da Chapecoense, que eu me esqueci agora. Passe de Apodi. Passe de Apodi.
Apodi. Foi o Túlio, né? O Túlio de Melo, né? Foi, ele mesmo. Salvou o Vitória a estar na segunda divisão desse ano. Imagine um ponto. E vai chegar todo mundo na final desse campeonato, na parte de baixo, todo um colado ao outro ali. Um ponto vai fazer uma grande diferença. Outro ponto a se destacar, como a gente falou aqui em off, a tabela do Vitória é muito ingrata. A tabela do Vitória, se você pegar os 10 últimos jogos do Vitória aí, é realmente pro Vitória roer o osso, vai ter que ganhar de alguns jogos importantes, porque dentro de casa pega uma maratona, Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Grêmio. Que alguma coisa. O Santos mesmo está lutando por uma Libertadores. Sim. O último jogo do Vitória é contra o Palmeiras. Imagina, a gente está brigando pelo título. A gente tem aí aquele gráfico do percentual para o risco de rebaixamento, que a gente mostrou ontem, para eu mostrar aqui para o Eliseu e para o Júnior. Olha aí, com a tabela invertida no caso, né? Porque o Paraná já está praticamente rebaixado com 99%. Aí tem na zona de rebaixamento o Sport com 87%, Chapecoense 49%, e o Vitória, mesmo sendo o 17º colocado, tem 29% de risco, um percentual até menor do que o próprio Vasco, que é o 16º, porque o Vitória tem uma vitória a mais, né? E é um critério importante para desempatar. O Bahia aparece ali com 34% de risco de ser rebaixado. Eu acho um erro, digamos, não contra quem fez, evidentemente. Eu acho o erro o seguinte, porque aí ele não detecta quem são os adversários próximos. Sim. Porque o que está aí é o risco, porque é a pontuação. Sim. Mas você tem que ver o risco do que vai acontecer na frente. Tem confronto direto. O momento, né? O momento do adversário, tem tudo isso. Aí está o percentual por causa da pontuação. Se você pegar, Ju, até os 5 jogos do Bahia dentro de casa, o Bahia enfrenta Paraná, Ceará, Fluminense. Então o Bahia enfrenta adversários com uma qualidade inferior. E o Ceará subindo. O Vitória pega Corinthians, Grêmio, Palmeiras, São Paulo. O Ceará tem uma das melhores campanhas do segundo turno entre os 20 E para 45 tem que fazer 5 jogos em 11. Aí eu digo para você, será que o Lisca é doido? E tem jogos aí para frente que nem empate serve. Sim. Você tem que ganhar 5 partidas. Sim. Se você empata um, é menos um jogo.